portal Tenora de Notícias, juntamente com os jornais falados da nossa Tenora FM, traz no seu painel de entrevistas, mais uma vez, a presença da doutora Luana Vergian Stoniolo. Ela que é médica geriatra, formada pela USP de São Paulo, atende em Ibitinga, para toda a região, na clínica Sim, na rua José Zapata 261, e tem um diferencial, ela faz atendimento em domicílio também aos pacientes. Doutora, mais um tema importante que envolve os nossos idosos. Depressão nessa fase, nessa faixa etária, a partir dos 60 anos, Por que é importante falarmos sobre isso? Olá, Dani. Olá a todos. A depressão é um assunto muito importante, por ser pouco valorizado na maioria das vezes. É a doença psiquiátrica mais comum na terceira idade. Pode piorar as outras doenças dos idosos, é subdiagnosticado. Como assim? Muitas pessoas, muitos idosos têm depressão e isso não é identificado. Por quê? Porque muita gente interpreta como, é normal da velhice ficar assim, Não querer sair de casa, não querer conversar, o apetite ruim, então interpretam como normal. E por isso não é tratada. E com isso vai piorando, aumenta a mortalidade desse idoso, piora as outras doenças, como eu disse, e aumenta o risco de suicídio também, tá? E os sintomas nessa faixa etária são atípicos, não são sintomas marcantes, como a gente percebe num adulto com depressão. Por isso também ela é subdiagnosticada e subtratada. E neste caso, quais são os fatores de risco? Ou seja, as características aumentam o risco daquele idoso a desenvolver a depressão ou não? Alguns fatores aumentam o risco dessa doença no idoso. Os principais são o sexo feminino, é uma doença mais comum nas mulheres, Aqueles idosos que têm baixo suporte familiar, que estão isolados socialmente, que estão mais debilitados, têm dificuldade de locomoção, perderam a independência. Os idosos que têm dor crônica ou problema de memória, aqueles que têm dificuldade para se locomover. Esses idosos têm mais risco de desenvolver a depressão. E quais são os sintomas, doutora? Como percebemos aí se o idoso está com depressão? Porque é importante, muitos de nós convivemos com avós, sogros, pais, enfim. Qual é a forma, assim, algumas características que são muito latentes, que é possível e se permite identificar, e aí a busca de um profissional? Exatamente. Assim, eu sempre oriento a ficar bem atento, pois são sintomas sutis, eles são sintomas que às vezes não são perceptíveis ou as pessoas interpretam como normal da idade, o que não é, Então, os sintomas que a gente já conhece de tristeza, vontade de chorar, falta de coragem, falta de interesse nas coisas que sempre gostava de fazer. Então, aquela senhorinha sempre gostou de fazer crochê, sempre gostou de cozinhar, gostava de cuidar das plantas, agora não está mais com vontade de cuidar da planta, deixou de cozinhar, parou de fazer crochê, aquele idoso que está evitando o convívio social, não quer mais sair de casa, não quer mais conversar com a vizinha, quando junta toda a família fica mais quietinha no canto, como se fosse um isolamento social. E é aquele idoso que sente culpa, fala que é um peso para a família. Então, esses são sintomas que alguns deles são comuns em vermos nos adultos, mas não são esses sintomas que são os mais marcantes. Por isso que é difícil, às vezes, de diagnosticar. Quais são os sintomas que, às vezes, são mais marcantes nos idosos e que pode ser uma depressão? Sintomas físicos, Um idoso que está com perda de apetite, está perdendo peso, parece estar cansado, sem energia, está com o sono atrapalhado, ou não está dormindo, ou está ficando muito sonolento durante o dia, começa a cair, começa a ter tontura, dores crônicas, está com muita dor num braço, depois está na perna, depois está com dor de cabeça, e esquecimento. Então, esses são sintomas que às vezes não são claros de uma depressão, mas podem significar uma depressão no idoso. E neste caso, vamos falar de tratamento e de uma possível cura, doutora? Sim, o importante do diagnóstico é isso. Por quê? Porque essa é uma doença que tem cura, tem tratamento e a qualidade de vida do idoso melhora
muito, né? Como eu disse no início, muitas vezes as pessoas acham que é normal do envelhecimento, isso gera um sofrimento intenso na pessoa, no idoso, a qualidade de vida dela fica horrível e ela vai ficando mais dependente, com mais dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia. Se a gente trata, tudo muda, né? As coisas melhoram, os sintomas físicos de dor, de apetite, de perda de peso, de ânimo, de convívio social, tudo isso volta a melhorar. E a pessoa novamente volta a viver e vê que ela ainda é útil, é capaz de fazer suas coisas sozinhas, enfim. Qual é o tratamento? Primeiro, se vocês identificaram algum sintoma nesse sentido, procure seu médico, né? Não ache que isso é normal do envelhecimento. O envelhecimento saudável não pode ter isso. A gente inicia, geralmente, dependendo da característica, existem vários medicamentos antidepressivos, mas dependendo da característica de cada idoso, da idade, a gente opta por alguns, um ou outro. A gente associa ao tratamento medicamentoso uma coisa importante, que é o não medicamentoso, né? Então, às vezes, esse idoso fazer uma atividade física, ter um convívio social, entrar, por exemplo, numa hidroginástica, num pilates, fazer coisas com pessoas da mesma idade, ter um compromisso, ter um maior suporte familiar, isso tudo, às vezes um idoso que de repente está assim, aí a família percebe, começa a tratar, compra um cachorrinho. Às vezes esse cachorrinho ou alguma atividade que entra no dia a dia do idoso ajuda muito no tratamento. Então a gente lança a mão não só de medicação, mas dependendo do contexto de vida do idoso, das habilidades dele, a gente orienta também os tratamentos não medicamentosos, né? Porque as perdas nessa idade, perdas não só de familiares, mas perdas das características dele mesmo, aquele idoso que diz, eu sempre consegui trabalhar, consegui fazer isso ou aquilo. Quando ele começa a se ver envelhecendo e começa a ter essa perda, então isso aumenta, exatamente, aumenta o risco. Então tudo isso é tratável e a gente pode melhorar e a qualidade de vida melhorar bastante. Tá certo, então. Doutora Luana, nosso muito obrigada. A doutora Luana sempre muito presente falando de comportamento, ela como geriatra, né, que faz o atendimento aí aos idosos, né? Hoje o tema foi depressão. Para você que aí consegue identificar sintomas, né? Alguém que seja idoso na sua família, até mesmo um vizinho, né? Nós temos aí, portanto, uma médica com essa especialidade aqui em Bitinga, a médica geriatra Luana Vergian Storniolo. Ela que é formada pela USP de São Paulo, atende na Clínica Sim, na rua José Zapata 261. O fone é o 33429533 e inclusive faz atendimento em domicílio. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Dani, pela oportunidade. Obrigada a todos.